Paz seja convosco. Louvamos a Deus mais uma vez pela sua graça, pelo seu amor. Estamos meditando dentro da Escola Bíblica Dominical nas doutrinas da graça sobre a expiação limitada. Você não bateu palma, bateu? O papel da nova aliança. O que é essa nova aliança? O que é esse... O que tem de diferente? A aliança que foi feita com Moisés e a aliança que foi feita através de Cristo. O fundamento bíblico para dizermos que Cristo morreu não somente para tornar disponível a salvação para todos que crerem, mas também para comprar a fé dos eleitos, é o fato de que o sangue de Jesus adquiriu as bênçãos da nova aliança para o seu povo. Então, quando nós vemos a pregação de Jesus nos evangelhos, quando a gente vê as cartas paulinas, Hebreus, Tiago, João, a gente vê que todas essas instruções, elas vêm mostrando exatamente que a morte de Cristo compra para os eleitos a condição da fé. A fé dos eleitos e chamados de Deus foi comprada com o sangue, chamado sangue da nova aliança. Mateus capítulo 26, verso 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. De muitos ou de todos? De muitos. Muitos. Quando Jesus está fazendo a ceia, ele vem trazendo o contexto do derramar o sangue. É uma curiosidade. Quando a igreja começou a crescer, e aí eles falavam, né? Os cristãos falavam assim: este é o corpo de Cristo, esse é o sangue de Cristo. Comei o corpo e bebei o sangue. Aí na cabeça deles, como aquilo ocorria num lugar fechado, pode sim. Tá? Como aquilo ocorria num lugar fechado, então eles estavam comendo carne de criança. Eles pegavam bebês e os cristãos estavam comendo carne de criança. Comei da minha carne e bebei do meu sangue. Eles pensavam que os cristãos eram canibais. Imagina, você está passando no lugar e fala: coma do carne, coma, beba do sangue. Você fala: meu, entendeu? O ponto de vista daqueles que acreditam no livre-arbítrio da salvação apresenta os pecadores como necessitados da ajuda divina para crerem. Isso é verdade. Então, nesse contexto, nós temos uma semelhança. Mas enquanto eles acham que nós precisamos de uma ajuda, nós entendemos que é a ação toda. É diferente. Precisamos de ajuda. No entanto, muito mais do que ajuda que as pessoas que acreditam no livre-arbítrio propõem. Nesse ponto de vista, o pecador, depois de ser ajudado por Deus, provê um impulso decisivo. Então, Deus ele só dá um... Entendeu? Toma aquele susto, né? O que foi? Entendeu? Eu tenho que fazer algo. Tem pessoas que colocam a aliança de casado na outra mão, porque sabia que tem que fazer alguma coisa. É aquele susto, né? Para eles, esse toque de Deus, ou esse negócio, se eu não fizer, Deus fala: não foi dessa vez, hein? Próxima vez eu tento de novo. Mas é isso. É engraçado, mas é isso. Deus apenas ajuda. O pecador é aquele que decide. Como eu, pecador, eu posso decidir algo? Assim, o sangue da aliança, para eles, não garante decisivamente a nossa fé. Tem que sempre ter o fator humano.
Então nós estávamos aí embaixo, havia louça para ser lavada. Se a gente fosse esperar que o Daniel falasse assim, hoje é meu dia de lavar a louça, a gente ia... Quanto tempo? Não só ele, eu e vocês, nós somos assim. Nós sabemos que temos que fazer coisas, mas a gente não faz. A gente fica esperando. Entendeu? Para o Daniel não achar que é só com ele, né? A gente tem um combinado em casa que a louça do almoço é minha e da noite é da Luísa. Agora ela tem saído, né? E quando ela sai, ela volta tarde. Quando ela volta tarde, ela não lava a louça. Aí ontem a louça estava lá, né? E eu falei para a Rô, não pode chegar lá. Mas eu fiquei sentado, vendo não sei o que lá. Quando eu vi, a minha esposa abelha já estava lá lavando, né? Porque ela sabia que se ela ficasse esperando eu, aquela louça ia ficar lá. Ainda mais que não é minha, né? Então não é o caso do Daniel, não. Somos todos nós. A causa decisiva da fé, para eles, é a decisão humana. A obra expiatória de Cristo, eles dizem, estabelece uma possibilidade, mas não garante resultado. Que loucura! Nós temos uma parceria com Deus desta forma, em que se eu não fizer, ele fica impedido de fazer. Se eu não agir, ele não pode agir. Todavia, a nova aliança, conforme as Escrituras Sagradas, comprada pelo sangue de Cristo, ensina algo bem diferente. Observemos o ensino da nova aliança, segundo as Escrituras Sagradas. Jeremias, capítulo 31. Quantos anos a Manu tem? Quantos anos a Manu tem? Quando você vai ensinar ela a ler? Ela está aprendendo agora. 31. É o primeiro? Eu tenho. Jeremias 31. 31 Eu tenho 6. a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aí a gente vê, mais uma vez, a gente numa condição passiva, em que a ação é apenas de Deus. E ele trata no verso 31 e no verso 32, primeira parte, falando da antiga aliança, uma aliança que ele fez com o povo de Israel, com o povo que não era de Israel na época, era hebreu. Aquele povo, ele faz uma aliança com eles para tirar eles do Egito, para levar para uma nova terra. E aí no verso 33 ele vem falando, porque uma nova aliança vai ser firmada. E ainda no verso 33 ele fala, na mente, nos meus pensamentos, ele vai imprimir, ele vai colocar os pensamentos deles. E no meu coração, nós vamos ter os desejos do Senhor em vez dos nossos desejos. E aí ele vem trazendo uma condição extrema. Não vai precisar nem ninguém falar. A pessoa ela não vai precisar ser ensinada, ela não vai precisar ouvir nada. E aí chega no contexto do dia do juízo. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, no dia do juízo, não vai ter necessidade nenhuma de falar que você é pecador, que você vai para o inferno, você vai saber. Porque a tua mente ela vai estar clara diante do Senhor, que aquela condição do Senhor diante de nós vai expor o nosso coração, o que nós fazemos,
o que nós pensamos, como nós agimos. Deus expressou os termos da nova aliança por meio de Jeremias 600, 700, 800 anos antes do nascimento de Cristo. A nova aliança não vai ser quebrada. As pessoas hoje casam e se divorciam, se separam. Entendeu? Eu gosto, não gosto. Entendeu? Eu tenho que fazer um curso de noivos para saber se eu gosto, mesmo se eu não gosto, se eu quero ou se eu não quero. Entendeu? E se der errado? A gente separa. Separa porque eu não posso ficar com o meu coração pesaroso, eu tenho que ser feliz. A aliança de Deus comigo e com você, ela não é quebrada. Não existe a forma de você entrar no reino de Deus e você sair. Não há como você desistir de Deus, porque Ele que decidiu. Se eu tivesse arbítrio na minha salvação, eu poderia dizer que eu não quero mais. Mas como foi Ele que escolheu, é Ele que definiu. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Mas pastor, e a pessoa que se desviou? Duas opções. Ou ela vai voltar, ou ela nunca foi salva. Não, mas ela foi batizada, e daí? Todo aquele que for batizado e crer, não. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Você pode ser batizado e ir para o inferno, não faz diferença nenhuma. É simplesmente uma atestação, mas essa atestação, ela é real? Ela é verdadeira? É algo que realmente gerou mudança? Aí beleza. Não gerou, não faz diferença nenhuma. Quantos casamentos começam e acabam? Na verdade, porque as pessoas não entenderam ainda o que é casamento. Onde eu estou? A nova aliança não será quebrada, isso é parte do propósito de Deus. Ela faz, a nova aliança, reivindicações dos participantes da aliança e as garante e as preserva. Então você não faz como você quer, você age como Ele quer que você faça. E Ele é aquele que preserva. Não é eu com a minha oração, não é eu com o meu tempo de leitura que preserva a minha salvação. Não é. É Ele que preserva. Perseverança dos santos. Por que a gente não desiste? Por que não dá a louca no pastor Paulo e fala assim, então o povo não quer, eu vou embora, entendeu? Eu vou tocar minha vida, entendeu? Eu vou ganhar dinheiro, entendeu? Eu vou passear com a minha esposa, vou morar num lugar melhor, entendeu? Comprar um carro zero e eu vou tocar minha vida, entendeu? Deus, Ele faz com que eu caminhe, que eu continue caminhando, continue trazendo o desejo de fazer com que as pessoas elas sejam melhores, que elas possam cada vez mais serem semelhantes ao Senhor. Deus torna esse fato ainda mais claro. Jeremias 32. Jeremias 32, versos 39 a 41. A Luísa já sabia. 32, 39 a 41. Capítulo 32, verso 39. Dar-lhes-ei. Dar-lhes um só coração, só comunhão, para que temam todos os dias para o seu bem e bem dos seus filhos. Farei com eles a aliança eterna. Segundo fala, não deixareis de lhes fazer o bem, e porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartasse de mim. 41. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantar-lhes losei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então a gente vê a condição de que Deus, ainda dentro do profeta Jeremias, ele está falando que toda ação procede dele. A ação não procede do homem, não procede do sacerdote, não procede da igreja, mas procede dele. De ele é bom, né? Deus faz pelo menos 6 promessas nesse texto aí. Primeiro, ele vem falando que vai fazer conosco
Quando ele fala farei com eles, ele está falando de mim e de você. Farei com eles uma aliança eterna, não pode ser quebrada. Ele está dizendo, eu nunca vou abrir mão do Carlos. Ah, mas o Carlos decidiu ser bandidão, entendeu? Eu nunca vou abrir mão do Carlos. Se o Carlos estiver lá na cadeia, entendeu? Pegou 30 anos de cadeia, continua com ele, vai mudar o coração e ele vai poder ser luz aonde ele estiver. Então essa aliança quem faz é Deus conosco. Não necessita algo que é feito por mim, não é um contrato em que eu assino algo e a Esther assina assim, a partir do momento em que você assinou, eu assinei, reconhecemos em cartório, está valendo, a sua assinatura dele vale. Então se eu decidir, falar assim, olha, agora hoje eu vou fazer uma doação de tanto, entendeu? A Esther não tem que aceitar, eu vou fazer a doação, eu faço o Pix e acabou. Entendeu? A decisão ela é minha, é como aliança. Deus ele faz uma aliança eterna. E ele vem falando, eu lhes darei o tipo de coração que garante o temerem a mim para sempre. Como? Que ele vai fazer com que nós continuemos adorando a ele, buscando a ele, entendendo que ele é o Senhor. Porque ele põe um coração em nós, que é um coração que entende e começa a agir. Na década de 80, entendeu? Sai os primeiros carros a álcool. Se você colocar gasolina num carro a álcool, o carro não anda. Se você colocar álcool num carro a gasolina, ele também não anda. E aí desenvolveu-se o carro flex. Mas a gente tem que entender que se Deus ele não tivesse colocado no nosso coração esse motor que aceita esse tipo de combustível, a gente não andava. Que é o que acontece com as pessoas. Elas estão com o carro a gasolina e Deus está... Ao contrário, né? Porque álcool fica parecendo que é pinga, né? O cara está com o carro a álcool e Deus vai derramar gasolina, não funciona. Tem que derramar o combustível correto. Mas para derramar o combustível correto, você tem que ter o motor correto. Aí Deus ele faz o quê? Ele nos dá o tipo de coração que garante que nós temamos a Ele para sempre. Terceiro ensinamento. Ele nunca, por causa da aliança, vai deixar de fazer o bem para a gente. Nunca. Fazer o bem não é algo agradável. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É sempre que a vontade de Deus, que é agradável, boa e perfeita, é boa e agradável para a gente, aos nossos olhos. Então, quando a Esther, o Daniel está lá caindo assim, o Daniel acorda, ele, não é agradável você ser arrependido. Mesmo assim, a ação vem de Deus. E essa ação, ela é boa, agradável e perfeita. Eu não acho, eu não entendo como agradável. Continua sendo boa, agradável e perfeita. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não pensa naquele momento necessariamente, Ele pensa no resto da sua vida, no resto da sua eternidade. Eu não consigo olhar isso. Então, pessoas que têm um pouco de visão conseguem ver, daqui a 6 meses eu vou estar com isso, daqui a 1 ano eu pretendo fazer isso, olha, tem um planejamento assim, mas a gente não consegue avançar muito mais. Só Deus. Por que quando Deus fala que um dia para Ele é igual a 1000 anos, Ele não fala que é igual a 1 milhão de anos? Se eu falar para você 1000 anos atrás, você consegue imaginar talvez pirâmides, você consegue imaginar as coisas lá na Idade Média, você vai voltando atrás. Mas 1 milhão de anos, a gente não consegue imaginar. Primeiro que não existe, né? Mas a gente não consegue entender, porque a nossa mente ela é limitada no sentido de alcance. Mesmo em relação à memória, será que você lembra o que você almoçou há 1 semana atrás? Entendeu? Na quinta-feira, entendeu? A gente sabe que a Luísa tomou café da manhã, feijão hoje. Mas será que daqui a 15 dias, 20 dias a gente vai lembrar? Aí a gente vai falar assim, será que foi feijão mesmo? Ou será que foi só polenta? Será que foi a polenta ou foi caldo? Entendeu? Nós temos a nossa mente limitada. Deus não tem. Não tem. Então ele vai nunca nos deixar de fazer o bem. Então cada situação, não. Cama você é em casa, tá? Na escola você tem um travesseirinho para você ficar deitadinho na caminha? Não, né? Entendeu? Então, Ele nunca vai deixar de nos fazer o bem. Quando você entende isso,
Aconteça o que acontecer, você olha segundo a ótica de quem? De Deus. Então você não vai achar que é por causa do governo, você não vai achar porque aconteceu isso. Não, você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Quarta instrução. Ele vai pôr o temor dele nos nossos corações. Por que nós não fazemos o que nós queremos? Muitas vezes. Mesmo sendo interessante e agradável. Deus ele coloca em nós um temor. Será que o que eu estou fazendo é agradável ao Senhor? Tá com sono, hein, Rô? Olha, também acordou 5 horas da manhã para fazer feijão, né? Entendeu? Eu levantei 6 lá, fui fazer finalizar a palavra, orar. Quando deu 6:10, eu comecei a ouvir lá a panela batendo, não sei o que e tal. Eu falei, meu, aí tem que estar com sono mesmo, né? Entendeu? Porém, o temor a mim no seu coração. Então, nós deixamos de fazer muitas vezes o que nós queremos. Não é medo, temor, respeito. Então, às vezes, uma figura de uma pessoa, ela impõe respeito. Então, se o cara, ele está querendo pichar um muro e tem um policial passando, ele não picha. Temor. Não é medo, é temor. Entendeu? É uma figura de autoridade. Algo que nós perdemos muito dentro da nossa sociedade. A figura do sacerdote, do homem, em que ele gera temor, não é medo. Temor. Hã? Se ele estiver pichando a casa do bandido, aí vai ter medo. É, tem medo. Tá? Porém, temor no coração. Quinta coisa, não deixarei que se apartem de mim. Está tudo nesse versículo que o Daniel leu. Ah, mas eu quero. Ele não pode. Ah, mas você vai fazer. Não, não quero. Não vai. Não, mas não vai. Então, Deus, ele, além de pôr o temor no nosso coração, se a gente passar essa barreira, ele ainda segura. Não vai fazer, não. Eu não deixo. Eu não quero que você faça isso e você não vai fazer. Sexto, eu, além de fazer o bem para eles, eu vou alegrar, ele, Deus, ele vai se alegrar em fazer o bem para você, mesmo você agindo de uma maneira errada. Porque o amor dele não é condicional. O amor dele é incondicional. Nesse texto de Jeremias 32 que nós lemos, torna mais claro o texto que nós lemos anterior de Jeremias 31. O fato de que Deus está tomando iniciativa soberana para garantir a nova aliança seja bem sucedida. Se ele não tomar frente, vai dar errado. Por isso que nós temos falado sobre a condição do sacerdócio masculino. Sobre a vida dos homens está essa capacitação de liderança. E às vezes eu falo com homens, e aí, fulano, porque a mulher quis fazer, ela foi e fez, e eu fiquei assim, né? Tá. E entenda que essa capacitação não é uma capacitação para oprimir, é uma capacitação para que a pessoa entenda que está sendo feito por cuidado dela. Então, homens que não têm controle das suas casas, eles ou estão sendo grosseiros, ou estão sendo covardes, que é aquilo que eu falo sempre. Então, eu deixo para que eu tenha paz. Ela quer, deixa fazer. A Rô sabe que em casa não é assim que funciona. Então, ela tem a capacitação dela, mas ela sabe que ela tem um limite até onde ela vai. E se ela excede esse limite, eu tenho que trazer ela de novamente para o centro, com amor, com atenção, para que ela entenda que a minha exortação é uma exortação de amor. Deus não deixará no poder da vontade humana caída o obter e preservar a sua permanência na nova aliança. Não vai. Porque, com certeza, qualquer um de nós gostaria de ter ficado mais em casa dormindo do que vindo para cá. Entendeu? Mas da mesma maneira que a gente tem o desejo por uma coisa, Deus ele fala assim, essa pessoa precisa ouvir isso. E ele dá aquela injeção para você fazer aquilo. Te dá um reforço, uma energia para você ir fazer, porque você tem que fazer aquilo. Você é convencido pelo Senhor. Ele dará um novo coração. Um coração que teme ao Senhor. Será decisivamente uma obra de Deus e não do homem. E Deus agirá nessa aliança para que nunca se apartem dele. Nós já lemos de Jeremias 32:40. Não vou abrir de novo não, eu leio só. Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem.
e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, ele deixa a porta aberta, instrui, mas se você intentar passar, ele segura. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós damos um limite para ver até onde ele vai. Se ele passar daquele limite, eu puxo, por amor a ele. E aí a gente tem que mensurar direito se a minha ação ela é por amor a ele ou para que eu não me sinta desrespeitado. Será que nós merecemos respeito? Cristo mereceu respeito? Mereceu, mas teve? Não. Nós temos que entender que nós temos um Deus. Nós temos um Senhor sobre as nossas vidas e o que Ele padeceu, nós padeceremos. Ou então nós não somos discípulos. Ou então nós não seremos pessoas que seguem a esse Deus. John Owen, um grande escritor cristão, comentou: esta é então uma das principais diferenças entre as duas alianças, do Antigo Testamento com Moisés e da Nova Aliança com Cristo. Aquela que o Senhor fez no passado apenas exigia condição. Agora, na Nova Aliança, Ele também a realiza em todos os participantes, aos quais essa aliança é estendida. Então, antigamente era apenas um grupo, apenas um povo. A condição é ser judeu, ser israelita. Se você é, você já é filho. Agora é extensivo a mim e a você que não somos judeus. Ezequiel capítulo 11. Ezequiel 11, Menísia, 19. Tornar-lhe em seu coração, espírito louco por ele entre deles. Tirarei de sua carne coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Jeremias, ele já falou isso. Ezequiel, ele vem falando isso também. Eles eram pessoas que existiam na mesma época, mas um morava em Brasília e outro morava no Maranhão. Havia a condição da escravidão do povo. Então, um estava num lugar, outro no outro. Como é que um sabia a mesma coisa que o outro falou? Porque o Espírito é o mesmo. Ainda em Ezequiel, Luísa, verso 36, versos 26 e 27. Capítulo 36, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. E ele está falando dos nossos dias. Está falando de um tempo de agora. Essa condição, e ele repete, ele vai tirar o nosso coração de pedra e colocar o de carne. Ele vai tirar esse coração que é pequeno e colocar o coração grande. Ele vai mudar o nosso interior, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir. Um coração de pedra não regenerado é a grande razão porque Israel não creu nas promessas de Deus, nem o amor de todo o seu coração, toda a sua mente e força, que era o mandamento maior. Quando Jesus Cristo ele é questionado, ele fala, e o maior mandamento é esse, que ameis o vosso coração de todo o teu entendimento, toda a tua força, toda a sua energia. E por que esses homens, durante todo o caminho de Moisés para frente, não fizeram isso? Porque o coração deles era um coração de pedra. Deus não tinha mudado o coração daqueles homens. Eles continuavam com o coração de pedra. Se a nova aliança deverá ser mais bem sucedida do que a velha aliança, Deus terá de remover o coração de pedra e dar ao seu povo um coração que o ama. Porque se Deus em deixar o meu coração como ele está, eu não vou amar ao Senhor. Eu não vou amar ao Senhor. Em outras palavras, ele terá de tomar uma iniciativa milagrosa para garantir a fé e o amor do seu povo, ou seja, mudança do coração. Isso é exatamente o que Moisés disse que Deus faria. Deuteronômio 30, verso 6. No início do povo judeu, ele já havia alertado 36.
Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Novamente, o mesmo texto de Jeremias, o mesmo texto de Ezequiel, falado centenas de anos antes, alertando que haveria uma mudança de coração. Em outras palavras, na nova aliança, Deus promete que tomará a iniciativa e criará um novo coração, para que as pessoas se tornem membros da nova aliança por iniciativa dele e não delas mesmas. Se alguém desfruta de participação na nova aliança com todas as suas bênçãos, isso acontece porque Deus perdoou sua iniquidade, removeu seu coração de pedra, lhe deu um coração sensível que teme e ama o Senhor e o fez andar nos estatutos dele. Então, isso não é algo que provém de você. Por isso que nós temos que ter paciência com os nossos irmãos. Por isso que a gente tem que ter paciência com essa figura aí. Por que essa figura continua desse jeito? Por quê? Deus ainda não tirou o coração de pedra dele e colocou o coração de carne. E por que faz isso comigo e com você? Porque Deus já mudou o nosso coração. Então, a gente não tem que olhar com ira, não tem que olhar, tem que continuar trazendo atenção, chamando atenção, para que em algum momento Deus ele faça essa cirurgia. Se ele não fizer, vai continuar agindo da mesma maneira. Pode até deixar de agir por uma condição social, para não incomodar, ou porque não quer ser repreendido, mas o coração continua o mesmo. Em outras palavras, a nova aliança, o sangue do Cordeiro, promete a nós a regeneração. Promete criar a fé, amor e obediência, onde antes havia só dureza. Espero realmente que ainda dentro dos meus dias eu veja um Daniel temente ao Senhor, com a família dele, entendeu? Adorando ao Senhor, repreendendo o Joãozinho, que vai ser o filho dele, entendeu? Repreendendo e lembrando e tendo a misericórdia, entendendo que em algum momento a gente planta as coisas e algumas vezes Deus permite que a gente veja, mas pode ser que não veja. Então a gente tem essa possibilidade de ver essa transformação na vida das pessoas. Corações que antes eram endurecidos, eles passam a ser corações benditos, não porque eu quis, não porque eu estou com vontade, mas porque o Senhor assim o fez. Amém, queridos? Senhor, te louvo, te adoro e te bendigo. Declaro, Pai, aqui a tua grandeza, a tua beleza e a tua majestade. Quero, Pai, entregar nas tuas mãos mais esse tempo de escola bíblica dominical, pedindo, Pai querido, que o Senhor possa mudar realmente o nosso coração para a tua glória, honra e louvor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.